Vida Boa, com Mariana Procópio. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, Mari, bom dia, Fran, bom dia a todos. Gente, o tema da nossa coluna de hoje é vacinas. Isso porque, oficialmente, a campanha contra a gripe terminou nessa terça-feira, mas a cobertura entre o público-alvo, especialmente, atenção papais, crianças até 6 anos, grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz, foi muito baixo no Rio de Janeiro, no estado como um todo, mas isso pode ser ampliado, esse mesmo índice para todo o país, ficou próximo de 50%. E isso serviu de alerta, assim, deu uma luz vermelha entre especialistas da área de saúde e também autoridades. Como explica, quem vai explicar para a gente por que isso preocupa tanto é o epidemiologista José Geraldo Ribeiro. E a influenza, ela complica com pneumonia, ela leva para o hospital, ela leva para o CTI, da mesma forma que o Covid, apenas em proporção menor. Ou seja, o risco de quem pega a gripe é menor de ter uma forma grave do que com Covid. Mas quando tem a forma grave, isso acontece, por exemplo, só em crianças, no ano passado, nós tivemos no Brasil mais de 1.600 casos de síndrome respiratória aguda grave. 40% foram para CTI e 35% desses precisaram de respiradores. Então, nós não podemos deixar juntar uma coisa com a outra, né? Ter uma epidemia de influenza junto com o Covid seria um caos. Pois é, aqui no Rio de Janeiro, gente, apesar da campanha de vacinação ter acabado oficialmente no calendário, ainda há doses disponíveis nos postos de saúde e o apelo à população, principalmente essa população que é o público-alvo, né? Os idosos, que também fazem parte do público-alvo dessa vacinação da gripe, eles compareceram, o comparecimento foi bom, isso porque eles fizeram parte daquela chamada primeira fase. E foi um pouquinho antes da questão da pandemia estourar, da forma como aconteceu. Então, a cobertura, por exemplo, no município do Rio de Janeiro foi 110%, foi acima do esperado. Mas aí, quando chegou na fase das crianças, das grávidas e daquelas mulheres que acabaram de dar à luz, veio junto a pandemia do coronavírus e, com isso, a ocupação, a presença dessas pessoas foi muito baixa, o que preocupa muito, como vocês viram aí nesses dados alarmantes. E não é só a vacinação contra a gripe, Mário, Fran, todas as campanhas de vacinação como um todo estão tendo uma procura muito baixa, já que com medo os pais estão evitando levar as crianças nos postos de saúde. E isso o epidemiologista José Geraldo Ribeiro conta que nessa semana a Sociedade Brasileira de Pediatria manifestou preocupação em uma reunião com especialistas por conta disso. Eu queria alertar a todos que eu tive uma reunião com especialistas de toda a América Latina que estão todos apavorados com a queda de cobertura vacinal das outras vacinas durante a epidemia. Nós temos exemplos de algumas epidemias graves que infelizmente levaram a muitos óbitos, mas que depois dela houve muito mais óbitos por causa das doenças imunopreveníveis. Um exemplo é ebola com sarampo. A África teve epidemia de ebola, parou de vacinar, né? A população mesmo se amedrontou e tal. Quando passou a epidemia de ebola, morreram mais pessoas de sarampo do que tinham morrido de ebola. Nossa. Então, nós não podemos deixar de vacinar por causa do Covid. Pois vocês ouviram o doutor José Geraldo Ribeiro, ele é epidemiologista, referência, principalmente em Minas Gerais, onde ele atua, e ele também é assessor científico do Grupo de Medicina Nuclear da Guarabara, Pardini, com quem a gente fez uma live, né, Mário? Uma parceria nessa terça-feira, terça que vem tem mais essa parceria, mas ele fez durante essa live um alerta importante que me chamou a atenção e de todos os ouvintes. E qual a orientação? Eu perguntei para ele, mas é que a gente fica dividido, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e eu entendo, eu levei para vacinar contra a gripe, mas com o coração apertado, com medo por conta, né, da circulação do vírus que a gente tem nesse momento. Falou, as profissionais de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado, estão orientados, estão instruindo, eles tomam cuidado, tem que ir vacinar, vai tomando todos os cuidados, higieniza a mão, não leva a mão à boca, criança de máscara, só tira ali numa hora eventual se tiver que tirar para tomar vacina. A gente nem a gotinha, como é vacina no braço, não precisa tirar, mas às vezes chora, enfim, tem que respirar um pouquinho mais, dar um abraço, segue todos os cuidados, mas tem que ir. E também idosos, eu tenho um exemplo... Quase sempre chora, né?
A criança. Eu choro junto, na verdade eu choro mais do que ela, essa é verdade. Mas não Bora pode deixar gotinha. Mas não pode, gente, é sério, como vocês viram, os dados estão preocupando, a gente não pode deixar ter uma segunda onda, que não seria de corona, mas de outras doenças, porque a gente deixou de lado a vacinação ou nos cuidarmos. Com certeza, alerta importante da Mariana Procópio, sempre com especialistas, também aqui na coluna E, no nosso Instagram, Band News FM Rio, essas lives que sempre a gente divulga nas redes sociais, a Mariana também sempre engajada nessa. Em breve novas, né, programações. Esse horário a gente está fixando, esse horário está ficando bacana, né, Mari? A participação também, as perguntas, os nossos internautas, ouvintes, sempre interagindo, né? Sempre interagindo, muito bacana, gente. Nossa live sempre 7h, na terça-feira, eu convido todos, semana que vem tem mais, são sempre assuntos importantes como esse, alertas, orientação e também perspectivas boas notícias. O doutor José Geraldo, por exemplo, falou de perspectiva dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas, entre elas uma aqui no Rio de Janeiro, ele acha que até maio do ano que vem está saindo. Tomara. Mari, um beijo para você, bom fim de semana. Beijo, gente, bom fim de semana. Tchau.